Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estamos? Vamos então, iniciar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo e vamos receber hoje o Davi Emanuel. Vamos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. Muito obrigado. E ele já está aqui, ó, nosso palestrante, como sempre, pontual. O aprendiz, muito obrigado. Betânia, está aí presente. Vamos seguir, gente, ó, Aprendizes Espírita. Oi, Ed. Olá, Davi Emanuel, boa Bom, noite, como é que você está? boa noite, irmão querido. Tô bem, e você? Ótimo, melhor agora com a sua presença aqui, né? É uma Ajudando a honra gente estar nesse aqui, canal. uma honra estar aqui no Somos Espiritismo, irmão. Pois é, a honra é a nossa, né? Para quem não sabe, pessoal, o Davi Emanuel é uma das pessoas que mais faz live nesse Instagram. Isso assim, para não dizer a que faz mais, né? Porque o que ele estava fazendo agora há pouco, antes de entrar aqui com a gente? Fazendo live. E agora está aqui com a gente fazendo o quê? Fazendo live. E quando acabar aqui, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer live. Então, assim, é uma das pessoas que mais trabalha na divulgação da doutrina espírita, assim, né? Pelo que a gente está vendo. Obrigado, Ed. Eu também admiro muito o seu trabalho, irmão. E a seriedade da transparência doutrinária que você sempre pretende manter. E isso, para mim, não tem. É muita gratidão pelo seu trabalho também, irmão. Eu agradeço demais. Enquanto o pessoal está chegando, vamos fazer uma prece? Você prefere fazer Vamos. agora ou no final? Você faz, eu faço no final. Então tá certo. Então eu vou pedir então para que quem se sentir à vontade, se sentir com acolhimento, né, que possa fechar os olhos, né, não no sentido assim ritualesco, mas apenas para nos concentrarmos e assim dessa maneira nos conectarmos com o mais alto plano espiritual, agradecer pela vida, agradecer pela manutenção desta, agradecer pelo oxigênio, pela água, enfim, tudo que nos mantém vivos aqui para que a gente possa ter essas experiências kármicas. Muito obrigado. Vamos rogar para que os bons espíritos possam se acercar de nós e assim nos intuir com boas ideias, com amor, e que nós possamos desenvolver essa reunião, essa live, né, essa reunião à distância, de maneira tranquila, harmoniosa e com muitas ideias, muitas divulgações, né, da doutrina espírita. Muito obrigado, assim seja. Que assim seja. Davi, eu vou começar com uma pequena provocação aqui. Beleza. Na, Vamos olha lá. só, a questão número 55, olha só, Evangelho, hein? A questão número 55 do Livro dos Espíritos, Uhum. ela diz o seguinte, ela tem uma pergunta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Isso é uma pergunta de Allan Kardec. Ao que veio a resposta dos Espíritos. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Bem, fica muito claro aí que existe sim pluralidade de mundos habitados, existe uma diversidade de vidas em todas essas luzinhas que brilham no céu à noite que a gente pode perceber, né? Só que a vida nesses mundos não é diferente. É igual eles fazem uma comparação, né? Não tem vida nos mares, nos rios, embaixo das águas? Sim, tem. São vidas que têm uma diferença com relação a gente. Assim, a gente pode fazer um comparativo com outros mundos. Não é verdade, Emanuel? O que você acha? Exatamente. Mesmo porque a nossa grande dificuldade é entender que cada mundo a gente alcança o que está na nossa maturidade consciencial. Para alguns, o mundo de um selvagem vai ser só o que ele está vivendo naquele pedacinho de mundo dele. Quanto mais a gente dilata, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente alcança a transcendência exatamente da alma, como a gente pode falar, não é? Naquilo que a gente chama de porvir, evidente que essa consciência alcança mundos diferentes. Por isso que talvez a grande sacada do nosso encontro seja fazer dois grandes paralelos, o Ed. Primeiro, entender os tipos de mundo que a gente tem para habitar
enquanto seres inteligentes nesses tipos de mundo. O que quer dizer isso? Que existem níveis de inteligência, Ed, diferente um para o outro. Por mais que eu queira colocar algo na cabeça de alguém que não tenha preparo para entender essa dinâmica do que é uma pluralidade dos mundos habitados, por exemplo, eu não vou alcançar um êxito nisso. Por quê? Porque cada um tem um degrau consciencial para chegar nisso que você leu tão bem na questão 55. E tem uma coisa legal dentro disso que você colocou, que é exatamente a forma como Jesus falava disso nessa ocasião, principalmente nessa lição que a gente vai comentar hoje. O próprio Jesus falou o quê? Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, aí então a gente tem um leque para descortinar que, graças à doutrina espírita, virou até um capítulo no Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz o quê? Que tipo de mundos são esses? Que tipo de moradas são essas? E o que a gente tem para aprender com cada tipo de situação dentro desse circuito? Então, eu acredito que seja por aí que a gente vai transitar hoje nessa nossa live, Ed. Exatamente, é. E quando fala assim em pluralidade dos mundos habitados, que eu estava pegando aqui a Gênese, que na Gênese fala diversidade dos mundos habitados. A gente sempre é impossível não vir na mente da gente aqueles ETs, né, com aquela cabeça enorme, aqueles olhos assim, todo esse estereótipo que fizeram aí dos habitantes extraterrenos, né? E não é bem assim, né? Eu imagino assim que são seres feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Claro, né? Agora a gente tem que também pegar como que seria essa imagem e semelhança de Deus, né? Porque Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, né? Então a imagem e semelhança disso, né? Disso. Então, assim, cada um tem a sua maneira adaptada para viver nesse mundo. Por exemplo, esses planetas mais afastados do Sol, como Júpiter, né? Parece, Saturno. Lá naqueles planetas, eles veem o Sol como uma estrela, igual a gente vê a estrela d'alva aqui. Aquela estrelona grande, né? Estrela polar, para quem está no hemisfério norte, né? Do mundo, deste mundo, né? Então, assim, só que lá eles vão ter uma fisiologia diferente, porque vão estar adaptados às condições de vida lá, né? Assim a gente vê que aqui no nosso mundo, nosso planetinha aqui, Terra, né? A pessoa ela tem uma pele mais escura, né? Assim, é negro, porque é de origem de lugares em que tinha muito sol, assim, então tinha que desenvolver melanina para proteger o corpo, o cabelo, tinha aquele formato que era justamente para proteger também a caixa craniana, né, tal. Já aqueles que moravam em lugares mais frios, como por exemplo o norte assim, lá a região norte, né, perto do Polo Norte, que eu quero dizer, são pessoas que não precisam de tanta melanina na pele, então por isso que são brancos, porque tem que economizar por causa da vitamina D. Tem um cabelo longo, por quê? Porque é para ajudar a proteger do frio, proteger a caixa craniana, as costas. Então, assim, tudo é uma questão de adaptação, não tem nada de, porque um é melhor que o outro, porque. Não tem isso não. Assim é os mundos também, eu imagino assim, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu imagino que os seres que habitam esses mundos são assim. E claro, a gente vai falando, as ideias vão vindo, né? Eu não deixo de pensar nos filmes de ficção, né? No sci-fi aí, por exemplo, Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, o Star Trek, né? Que é Jornada nas Estrelas, e você vê cada coisa assim, né? Mas não vou entrar nessa seara, não, irmão. Davi, a gente vê, por exemplo, falar aí. A gente vê, por exemplo, a família Jacksons, que é da nossa época aí, coisas que os caras faziam lá que não é possível. Lá já tinha videoconferência, lá já tinha o celular. Esse aparelhinho, né, que a gente está conversando. Exato, tudo isso aqui já existia ali. Então, assim, o que parecia ficção não era tão ficção assim, né, Ed? Claro, com certeza, não é tão ficção assim. Eu imagino que essas pessoas que trabalham com criatividade, elas, de certa forma, elas têm uma mediunidade assim mais aflorada, assim, pode ser não seja um médium ostensivo, mas eles conseguem se desdobrar aí para mundos diferentes, mais evoluídos, aí volta com a ideia, né, na cabeça, né, George Lucas e tantos outros assim, talvez, né, Isaac Asimov, por exemplo, né, que escreveram assim essa literatura de ficção, mas na verdade vê que certas coisas vão tomando um certo rumo. Aí vem aquela história, a vida imita a arte imita a vida, não interessa, né? As coisas estão acontecendo aí, tem, sei lá, se a gente for olhar assim, o que tem de
startups aí, desenvolvendo tecnologia avançadíssima. Puxa vida, cara, não tem lógica. Isso tudo por quê? Porque a data limite acabou, né? A data limite era uma moratória que foi dada para nós aqui. Assim, se vocês não destruírem esse planeta, os espíritos superiores falando, se vocês não destruírem esse planeta, aí sim a gente vai liberar o conhecimento tecnológico, científico e tecnológico para vocês. Então, assim, foi dada uma moratória para a gente. A gente segurou a onda aqui, não destruímos, né? Quer dizer, ainda não, né? Porque tem tanta queimada aí que dá tristeza, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Mas, assim, eu acho que nós não vamos destruir esse planeta. Então, assim, essa moratória acabou, então, assim, vai vindo as coisas, né? Tá nascendo uma geraçãozinha aí, índigo, cristal, que vai botar para quebrar mesmo, assim, no bom sentido. É isso aí. Lembrando que o que fala a doutrina sobre esses tipos de mundo? E desses tipos, qual que a gente, no ano de 2020, nesse mundo líquido que fala Zygmunt Bauman, né? Que a gente está passando aí dessa transitoriedade das relações, que tipo de mundo é esse? A gente normalmente, no meio espírito, ouve falar da tal transição planetária, daqui, renovação de lá, mas aonde a gente se situa? Então, para a gente conhecer um pouco desse Google Maps espiritual aí, desse Waze, a gente precisa, evidentemente, conhecer os fundamentos doutrinários. Então, gente, entrando no capítulo 3, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai aprender com os espíritos e trazer para a gente o seguinte mapa, né? Para você que está acompanhando essa live, já agradecido demais, pessoal que está aqui, turma do Ed, turma nossa aí de Pernambuco, turma de fora, Minas Gerais, amigos do Palestras Davi. Nossa, gratidão. Isso aqui, 6 meses atrás, eu nunca imaginei viver isso na minha vida. O máximo que eu saí era 200 quilômetros da minha cidade. E hoje eu estou lá em Brasília, e Brasília está aqui comigo, no estado de São Paulo. Coisas que eu não imaginava viver. E você, Ed, antes de eu continuar, o que você achou desses 6 meses de descoberta, essa nova estrada de Damasco para a gente, Ed? Aí depois eu entro no assunto, porque aí vai ter. Olha, eu achei fabuloso, porque primeiramente é o seguinte, eu tô na lead aí já com o canal Somos Espiritistas desde 2018, meados de 2018. Mas, assim, eu vi que... Eu sei que essa pandemia, ela né, não é algo bom, assim, não é algo... Assim, trouxe muitas mortes, né? São mais de 100 mil pessoas que morreram, pessoas que são o amor de outras pessoas, né? Que infelizmente faleceram, outros, né, continuam doentes, estão nos hospitais aí sem poder receber visita, né? Mas, assim, o lado bom, que tudo tem um lado bom, né? E seria hipocrisia de minha parte falar que não existe, mas sim existe o lado bom de tudo, é que a gente está aqui fazendo essa live, eu conheci você, eu conheci muitas pessoas, eu conheci canais assim de pessoas maravilhosas, não só palestras da Vi, mas como, por exemplo, uma professora espírita, cientista espírita, Mocidade Guaxupé, Terceira Visão Espiritismo, aliás, Terceira Revelação Espiritismo, sabe? Esses foram os novos que eu descobri. Antes eu já conhecia o coaching espírita, meninas espíritas, né? E outros assim. São pessoas que eu estou vendo assim que a gente tá tendo uma dinâmica assim muito boa, inclusiva mesmo assim, isso é muito bom, sabe? Todas essas pessoas que estão participando da live aqui com a gente são nomes que eu sempre vejo tá aqui aparecendo aqui, sabe? E prestigiam e gostam do que é falado, assim. Então, se a gente chega até o coração dessas pessoas, eu acho que a gente cumpriu perfeitamente o nosso objetivo e não tem sono melhor, Davi, não tem sono melhor do que você dormir pensando, cara, eu toquei o coração de alguém hoje, no bom sentido. É isso aí. É isso aí. Manda ver. Então, dentro disso que o Ed está colocando, se há várias moradas na casa do Pai, essa live é um tipo de morada, amigos. Você abre a sua casa nesse momento para que eu e o Ed esteja com você. E a gente mostra a nossa morada para você. O que é a nossa morada, a minha e do Ed, por exemplo? É o nosso conteúdo energético, é o nosso conteúdo sentimental, são os nossos pensamentos, é a nossa vibração. Então, quando você pensa em morada, não é necessariamente um local circunscrito de existência enquanto humano apenas, não. Mas é onde o nosso pensamento pode transitar, aonde ele pode ir. O que fala Shakespeare sobre isso? Você pode ser livre numa casca de nozes. Isso tem um peso, velho.
Quando você entende essa mecânica de que ele é verdade, não depende de situação, mas depende de um estado de espírito. E o estado de espírito é o momento em que a gente se conhece, se autoavalia e tem um recurso de conhecer o que se chama discernimento. Então, se você precisa de discernimento para poder alcançar essa liberdade, seja ela numa casca de nozes, que pode ser alguém que está passando uma vida vegetativa, mas às vezes feliz pintando com a boca, velho. O cara trabalha com a boca e é feliz no trampo. Enquanto outros vivem o inferno, não agradecem nada e tem tudo. Anda, enxerga, ouve, cheira, sente sabor, mas vive um descontentamento que aumenta, inclusive, a estatística de algo que é incômodo de falar, mas é real. Se nós temos uma pandemia da Covid hoje, existe uma outra que a Organização Mundial da Saúde está escandalizada e com medo danado, que são a pandemia das enfermidades da psique. Está aumentando muito depressão, melancolia, pânico. Se em 2018 nós tivemos 1.100.000 de suicídios catalogados, você imagina o que é se a gente não trabalhar esses assuntos como precisam ser trabalhados. Pois bem, se a gente tem que avaliar os tipos de morada para saber onde a gente está em 2020, a gente precisa conhecer esse patamar apresentável aí. Então, o que fala a doutrina para a gente? Mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundo de regeneração, feliz e ditoso, e finalmente a menina dos olhos, é a caixa de Pandora, aquilo que a gente quer um dia chegar e ficar de boa. Seja o que o budismo vai chamar de nirvana, o espiritismo vai chamar de bem-aventurado, mas é chamado de mundo celeste, cara. É da onde a gente sabe que vem um fulano que para nós é importantíssimo, chamado Jesus. Então, se você tem esse cenário, aonde vai do primitivo ao celeste, você precisa agora entender qual desses você participa. E por que você participa deste modelo? E aí é que entra o exercício socrático. Para você ter essa resposta, necessário é conhecer o que rola dentro de você. Porque senão você não tem condição de avaliar onde você está. Ah, mas deixa eu levar a vida na... Eu levo com a barriga, não tô esquentando muita cabeça. Normalmente esse é um discurso que eu ouço muito entre amigos materialistas e que trabalham o que apresenta o inverso do céu e o inferno de Kardec. Ele trabalha no lugar do porvir, o tal do nada. Davi, deixa de ser bobo, esse negócio de espírito aí, para com isso aí vai te fazer você perder a chance de viver a vida na vida, porque esse porvir aí é um conto de fadas, Davi. Não é. Porque da mesma forma que eu permito que eles falem comigo, que bem entender, eu, enquanto espírita, também posso dizer aquilo que eu acredito. Permito falar da ideia que ele acredita no monismo e eu, ao contrário, eu acredito no dualismo, e aí eu aproveito para entrar no universo que me encanta e que encantava Kardec também, que era uma das questões chamada filosofia. Se no espiritismo a gente tem ciência, religião e filosofia, a gente não pode ficar só com os critérios religiosos. A gente não pode ficar buscando só os processos dos fenômenos, dos contatos com os espíritos, do contato com os entes que antecederam na grande viagem. Não é para isso só o espiritismo. Ele não é só hospital. Ele é escola. Ele é possibilidade de conhecimento íntimo, de conhecer seus valores e o local aonde você está. Então, se nesse exercício a gente precisa avaliar, ficou agora muito interessante o nosso encontro. Se a gente tem do mundo primitivo até o mundo celeste, segundo o que os espíritos colocam, entre a pergunta de número 100 a pergunta de número 113 do Livro dos Espíritos, a gente precisa conhecer qual escala espírita a gente pertence. Então precisa estudar. Se eu estou espírito imperfeito até o perfeito, ou no intermediário, vai depender da autoavaliação que eu tenho.
entre vicissitudes e virtudes. É nessa bússola que eu vou conseguir entender que tipo de mundo eu estou encarnado e que tipo de ser e indivíduo eu estou vivendo neste mundo. Pois bem, tem uma notícia boa e uma notícia ruim diante dessa análise inicial, amigos do Somos Espiritismo e Palestras da Vida. Notícia boa. Vamos começar por ela, né? Para não aumentar a nossa angústia. Seria uma judiação nesta hora da sexta-feira que antecede a nossa janta. Né? Então, a notícia boa é, a gente saiu do mundo primitivo, velho. A gente saiu do mundo primitivo. Essa é a notícia boa. Qual que é a complicada? O que vem aí? Nós estamos no próximo degrau chamado provas e expiação. Em transição para regeneração. Mas olha a distância para o mundo celeste. Porque às vezes a gente entra numa falsa ideia de que, agora que eu conheci o Espiritismo, é uma encarnação só, a próxima eu já estou em nosso lar, já vou para o Ministério da União Divina, depois, é só mundos melhores. Ou seja, cria uma ideia que uma reencarnação já é o suficiente para aprender tudo que a gente tem para aprender, intelecto, moral. E não dá, mano, não dá para fazer isso numa. E é esse autoconhecimento, esse posicionamento entre casas e moradores, entre mundos e espíritos que se encarnam ali, é que você tem uma chance única de avaliar se você vive uma encarnação de provas, expiação ou missão. Dá para contar nos dedos esse terceiro tipo, os missionários. Os caras que o mundo pode virar do avesso que ele vai fazer o que é certo. Isso aí, normalmente, dá para contar nos dedos, como uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Gandhi. São caras que você fala o seguinte, esses aí traz o que dentro deles se chama moral solidificada. Né? Diferente da nossa, que está em formação. Então, no lugar da moral, quando ela falha, entra no lugar o quê? A ética. E ética é totalmente diferente de moral. E muitas vezes se usa como mesma ideia. E não é isso. Ética sempre dependerá de terceiros. Eu sempre dependo da escola. Eu sempre dependo do que o outro vai me ensinar. Eu sempre dependo daquilo que na minha época se chamava educação moral e cívica. Ou SPB. Mano, onde eu fui agora? Organização. Ou seja, eu sempre precisarei de terceiros me falar o que fazer. E isso na linguagem daquilo que aprendemos com Kant, Immanuel Kant, é continuar a vida como menor de idade. Eu preciso sempre de diretores de consciência para me dizer o que fazer. Porque sem o que ele me dizer, eu não consigo fazer, porque a minha vida depende da opinião de terceiros. E isso Kant fala que é um desperdício na vida. Por quê? Porque a vida real é aquela em que eu uso a minha razão. Eu me torno maior de idade. E usar a razão é aquilo que definitivamente vai de encontro com o que a gente aprende em doutrina espírita. O uso responsável, claro que você que me acompanha está falando já aí do outro lado. O livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio, se eu faço as minhas escolhas, se o que me difere do elefante, do gato, do cachorro, do animal que foi irracional, é esse instrumento, a razão, então o que eu estou fazendo com ela para me manter num tipo de mundo desse ou poder ganhar degraus diferentes do mundo de provas e expiação? Primeiro, entender que prova sempre é voluntário. Sempre é algo que dentro de um planejamento reencarnatório, numa linguagem André Luiz aqui, que é um assunto que sempre me encanta, talvez seja por isso que eu estude tanto ele durante anos a fio, né? E aí você então tem a expiação, que é resultante de um processo. A expiação
é uma obediência da lei de causa e efeito que não depende da gente. Ela estará conosco como resultante de um processo. Então, se eu tenho provas, se eu tenho expiação, se eu tenho missão, o que o autoconhecimento vai fazer nessa estrada da dialética, da pergunta que eu respondo a mim mesmo? Tipo, um exercício que nos ensina Sartre na transcendência do ego. Nós somos os únicos seres que conseguimos fazer isso. A gente sai da gente, pergunta pra gente, a gente responde e a nossa consciência absolve ou condena o que a gente fez. Quer um exemplo? Eu te dou. Você que acompanha, que você vai acordar de madrugada num dia frio, sonolento, tá com sede, vai beber um copo com água, tua mão tá meio estabanada, você dá um tapa no copo, o copo cai no chão e quebra. Tem um momento, desse momento que da madrugada, que o copo quebrou, que você manda um sinal do tipo, nossa, olha o que você foi fazer. Você quebrou um copo. Ou seja, tem alguém que quebra o copo e tem alguém que avalia o copo que foi quebrado. E quem é que faz tudo isso? É você. Então esse exercício do copo é tudo na vida. Você escolhe os programas que você assiste, você avalia a tua casa mental com as músicas que você ouve, você compartilha nas suas redes sociais do jeito que você bem entender, mas haverá consequências. Onde o primeiro que avalia o que vai e o que vem de você é você. No mundo que você está, isso é importantíssimo. Porque para saber se a gente vai continuar no mesmo mundo, ou se a gente vai ter chance de mudar de mundo, é a avaliação íntima do que eu faço nesse mundo. E aí entra uma questão legal demais. São dois grandes motores que nos fazem mexer nesse mundo. Um se chama desejo e o outro se chama vontade. O desejo nem depende muito da gente. Eu sou um aficionado por chocolate. E sempre que eu vejo um chocolate, é o desejo gritando em mim. Ó chocolate abençoado, feliz de você que existe em minha vida. Mas quando o meu exame de sangue fala que esse excesso de chocolate está me prejudicando, o desejo dá lugar à vontade. E a vontade é o exercício da deliberação de ir na direção ou na contramão do chocolate. E quando eu vou no lugar do chocolate e alcanço uma bacia de alface com tomate, kiwi, abacaxi, e as minhas lágrimas escorrem, como eu queria chocolate, mas eu estou com a salada. Quando a salada é ingerida no lugar do chocolate, porque o bom senso diz que a salada é melhor que o chocolate, a vontade venceu o desejo. E quando a vontade vence o desejo, muitas vezes não vem com sorriso. É o não que se dá, por exemplo, à abstinência de uma droga sintética. É o cara que está vencendo um pega, uma carreira de cheiro na cocaína, e quando ele fala, não quero isso para mim, já deu para mim, agora eu quero paz, e aí ele sangra, ele vence a ele mesmo, a vontade está mostrando que ele tem subsídios para o próximo degrau evolutivo, chamado mundo de regeneração, quando o desejo fala menos do que a vontade. Então, se você tem uma equação para avaliar como anda desejo e vontade no universo íntimo, você então tem algo muito incrível que vem novamente de Kant. Kant vai dizer para a gente, você só é livre quando você faz o que não quer. Porque quem faz o que quer é regido pelos desejos, pelas pulsões, pelas circunstâncias mais futis que você pode ter na tua vida como homem. Mas quando você faz o que não quer, é a tua vontade que grita muito mais alto do que o teu desejo mesquinho que te mantém viciado naquilo que você não tem controle sobre você. Quando você não tem controle sobre você, complicou, porque vai ter o quê no lugar? Mais prova, mais expiação, mais prova, mais expiação. Mas e aí, para onde que eu vou, já que esse planeta vai evoluindo, como eu vejo? Ué, o nosso amigo Ed já mostrou a Gênese, e na Gênese você vai ter um capítulo que fala o quê? Emigração e imigração de espíritos. Tá lá, ó.
Está na mão do cara. Um livro lançado em 1868. O cara vai e faz o quê? Ele só escreve e fala, agora você senta teu traseiro e vai estudar. E o que a gente faz? Deixa para a próxima encarnação, isso aí é muito difícil para nós. Então, esse livro que o Ed levantou, muitas vezes, fica lá empoeirando na nossa estante. Esse livro, o livro dos médiuns, livros incríveis como O Céu e o Inferno. Então, a gente não pode fazer isso com a doutrina espírita, porque é ela que vai nos fornecer o nosso passaporte. Quando a gente vai tirar uns passaportes, não tem um monte de documento que a gente precisa? Não tem um monte de exame que a gente tem que fazer? Não tem um monte de coisa para a gente apresentar? A doutrina espírita fornece toda essa compilação de material para que a nossa consciência esteja preparada para o quê? A vontade vencer a nossa animalidade. E a animalidade, não pensa você que eu estou xingando, não é isso. Porque a gente até bem pouco tempo atrás, as nossas encarnações era só para beber, comer, dormir e se reproduzir. E aí a gente ia dormir e aí a gente acordava para fazer sempre só as mesmas coisas. Hoje é que a gente usa uma reencarnação para coisas diferentes. Claro que ainda tem essas exceções, né, Ed? Tem gente ainda que só vive para beber, comer, dormir e se reproduzir. Então, antes de evoluir essa linha de pensamento, eu passo a palavra a você, amigão. Sim. Só pegando o gancho do que você falou aí, por exemplo, nós numa sexta-feira à noite nos encontramos aqui fazendo live espírita, né? Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu só queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão participando aqui, e eu queria destacar a pergunta da Adri Ramo, que está aqui com a gente aqui agora, né, tal. Ela perguntou assim, o que o Espiritismo fala da ufologia? Olha só, a primeira coisa é que o Espiritismo trata essa questão com respeito, né? Nem tudo que a ufologia afirma, fala, assim, o Espiritismo corrobora, mas tem algumas outras coisas, sim. Por exemplo, pluralidade dos mundos habitados, que é o que a gente está conversando aqui, né? A ufologia acredita nisso, o Espiritismo também. Só que a ufologia, ela me parece assim, que tem um tratamento assim, muito científico material. Já o Espiritismo tem a ciência, que é o método científico, mas também tem essa parte espiritual, não materialista. Então, assim, como que o Espiritismo vê a ufologia? Com respeito. Tem espíritas ufólogos? Tem. Tem espíritas que não acreditam na ufologia? Tem também, mas é com respeito. Outra coisa também é o seguinte, a Laura Magno, ela perguntou se essa live vai ficar gravada. Sim, Laura, vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo. Fica lá na bio, você encontra. Se você não encontrar, manda uma mensagem, um direct para nós, que a gente manda o link para você. E para todo mundo que está aí, quem quiser ver, né? Porque realmente essas palavras do nosso irmão Davi aqui tá excelente, está muito boa. E é isso, eu queria só agradecer aqui a essas pessoas aqui que estão com a gente aí. Eu também quero agradecer ao pessoal do Palestras Davi, o pessoal do Somos Espiritismo, Brasil inteiro, né? Nós sabemos também que temos pessoas de fora do Brasil que gostam do nosso trabalho, que acompanham a gente. Então, isso para o Ed, para mim, realmente, para todos que fazem a coisa acontecer, não é? A gente fica muito feliz e eu quero realmente deixar a minha gratidão para cada um que está acompanhando essa live, Ed. Exatamente. Aí, falando em pluralidade dos mundos habitados, né, igual você estava falando aí, né, realmente nós temos nós vivemos nesse mundo e esse mundo tem um contrato social. A gente adquire ele desde criancinha, né, e vai aderindo, e assim a gente vai dando continuidade, ou seja, vai vivendo de acordo com valores morais e também com a ética, né? Se essa ética não for agressiva, né? Claro, né? E houve uma época atrás que era ética a escravidão. E a gente teve que quebrar essa ética, porque é inadmissível isso aí. Não dá. Então, assim, se nós queremos ser um mundo de regeneração, que é a próxima fase, né, nossa, né? Que está, inclusive, batendo na porta aí já, não dá para ir um ou outro, não, tem que ir todo mundo. E aquele que realmente for recalcitrante e não quer ir e quer se manter no mal, a espiritualidade superior vai pedir licença e vai voltar esse pessoal para o mundo de provas e expiações, né? Assim como os lembrando que o Ed está colocando de capela fizeram também. Manda ver. E o que o Ed está colocando aí, a gente não está retrocedendo, não, porque às vezes pode haver nessa frase um falso entendimento que a gente está voltando a época das cavernas, não é isso. Então o Ed deixou bem claro isso, né, Ed?
Exatamente. Por quê? Porque é o seguinte, quantos, quantas atitudes e atividades do bem acontecem no mundo e isso não passa na televisão, nas redes sociais, em nenhuma mídia de comunicação? Por que que não passa? Porque aqueles que consomem essas notícias são pessoas que gostam de sangue, gostam de ver programas que é aquele programa espirra-sangue que fala, né? Porque senão não dá emoção. Mas existe, por exemplo, essa live que nós estamos fazendo aqui, Davi, não vai sair na Rede Globo, não vai sair na CNN Brasil, não vai. A gente está fazendo uma coisa boa, a gente está trabalhando por instrução aqui, a gente está assim, aquela coisa, amai-vos, instruí-vos, a gente está fazendo isso na prática aqui. Isso não vai sair. O Palestras Davi não vai sair. Quer dizer, espero que um dia saia, né, no programa da Fátima Bernardes, porque ela já está com roçando cringe, né? Quem sabe o Davi não vai ser o próximo. Daqui Então, a pouco é o Ed. É o Ed. O Ed quem sabe, né? Quem sabe, né? Aí o que acontece? O mundo está melhor, sim, só que ainda há aqueles que são meio recalcitrantes ainda em querer aceitar o mundo de regeneração, ou seja, aquele mundo do respiro que a gente fala, né? Do respiro, né? E depois vamos tentar evoluir, vamos, né? Aquela coisa. Mas vamos lá, Davi, continua. Sua fala estava muito boa. Vamos avançar mais um pouquinho. É porque eu queria só responder o pessoal aqui, mas sua fala estava muito boa. Mas não, vamos fazer o seguinte, não, vê aí se tem mais perguntas. Eu prefiro que interaja mais com as pessoas aí. Se tiver mais pergunta, Ed. Não, tem muitos comentários aqui, pessoas comentando que você já Fica à vontade. Você controla os comentários, porque eu fico te olhando, Ed. Eu fico te olhando, que aí eu fico só falando. Aí você controla, se tiver pergunta, você me breca, que a gente interage com as perguntas. Eu posso estar enganado, mas até agora só foram 2 perguntas e são 2 perguntas que já foram respondidas. O resto, assim, são comentários, elogios e saudações. Beleza. Então vamos avançar mais um pouquinho, Ed? Beleza. Então, vamos pegar agora um patrimônio que cada um de nós tem. Se a gente tem aquela trindade que a gente aprendeu na doutrina espírita, né? Corpo, perispírito e espírito. Princípio inteligente, que quando reencarna, molécula a molécula, ligando o perispírito à matéria, a gente está aqui. Mas dentro desse princípio, é muito interessante quando a gente pega um livro chamado No Mundo Maior. No Mundo Maior é uma obra de André Luiz, onde ele vai ter uma aula com o instrutor Calderaro. E Calderaro, no capítulo 3, ele apresenta um capítulo chamado Casa Mental. Casa mental é um tipo de moradia, é um tipo de morada. E se há várias moradas na casa do Pai, já que eu conheci as moradas externas, vamos conhecer um pouquinho das nossas moradas íntimas? No que diz respeito a um patrimônio íntimo que a gente tem e às vezes a gente não conhece, muitos de nós é capaz de chegar na Lua. Mas na hora que eu preciso fazer uma viagem íntima, normalmente eu falo, opa, não tô afim, velho, deixa isso para depois. Agora eu vou para um shopping, eu vou para um clube, eu vou comer alguma coisa, mas eu entrar aí, mas nem a pau. Agora, mas nem a pau, velho. Agora eu não vou entrar. Vou tomar um remedinho, né? Vou dar uma enganada, né? Nunca se vendeu tanto ansiolítico, nunca se teve tanta sertralina e coisas afins, por quê? É o momento em que a gente vai, às vezes, fazer a sabotagem. Então, para a gente não sabotar, vamos conhecer. Então, o que Calderaro vai falar? Ele vai falar uma coisa que naquela época que escreveu, na década ali de 40, né, ou 60, alguma coisa assim, só poderia ser comprovada cientificamente na década de 90 com um cientista chamado Paul MacLean. Então, Paul MacLean é um neurocientista consagradíssimo aí do universo da neurociência. E aí, o nosso amigo Calderaro fala uma coisa que vai de encontro com o que o nosso amigo Paul MacLean vai descobrir só 50 anos depois na sua obra, no seu legado como neurocientista. Calderaro vai falar que no nosso cérebro, na verdade, a gente tem 3 cérebros em um. Empilhados, um sobre o outro. Se você quiser saber mais sobre isso, você vai procurar Pedro Calabres no YouTube lá, neurocientista espírito, o cara vai explicar super bem isso. Só vou te dar uma adiantada para você ver Pedro Calabres? É Pedro Calabres. Tá. Pedro Calabres.
é um cara incrível que, como neurocientista, tem um arsenal de ideias que vai encantar. Porque ele vai usar a neurociência junto com o espiritismo para nos ajudar a entender o que vem, por exemplo, de Calderaro. Então, o que Calderaro vai falar? Que a gente tem 3 cérebros em um. No começo do princípio inteligente, nos tipos de mundo que a gente vivia, enquanto espírito primitivo, em mundos primitivos, nós tínhamos uma parte do cérebro sendo desenvolvido chamado cérebro reptiliano, ou cérebro primitivo, que é o cérebro que controla as coisas automáticas da vida. Você não está pedindo, teu coração está batendo. Você não está pedindo. Brônquios e pulmões estão funcionando graças a Deus. Você não está pedindo. Sistema nervoso, sistema central, você tem sistema sanguíneo, você tem meioses e mitoses rolando sem que você se preocupe com cada uma dessas coisas. Quem faz a EPROM? Para quem trabalha com tecnologia e computação sabe que é uma memória que não precisa de acesso a ela. Eu não preciso pegar meu mouse, eu não preciso pegar meu teclado, ela está pré-programada. A EPROM do indivíduo no corpo físico que nos mantém de pé é o cérebro primitivo. Ele é regente para mandar a gente ir para o banheiro, quando a gente precisa ter uma dor de barriga, para pôr para fora o que a gente comeu. Ele controla o nosso xixi, ele controla a nossa fome. Opa, bateu uma fome. Quem que manda, então, o sinal de que algo para você continuar vivo você precisa fazer? Você está andando na praia, você pisa num caco de vidro. Antes de falar o palavrão que vai passar pela tua razão, o cérebro primitivo faz o quê? Tira o pé que você se ferrou. Você não vai pensar a não ser obedecer à pré-programação do cérebro primitivo, que faz um papel maravilhoso e divino para que você exista enquanto homem. Todos os indivíduos aí que a gente pode chamar de homem têm no cérebro primitivo uma morada aonde ativa, por exemplo, as questões sexuais, as questões da reprodução. Então, você que existe aqui, você que está reencarnado, pode ter certeza que teu papai e a tua mamãe, em algum momento, teve no cérebro primitivo um sinal do tipo, opa, chegou o momento. Chegou um momento legal. Então, esse momento legal é quando o cérebro primitivo te encharca de situações onde o sistema nervoso... Sofia, menina de 9 anos com a gente aqui, o Ed. Maravilha, hein? Um abraço, filha Sofia. Da Adriana. Beijo no coração, menina. A Adriana também está participando bastante, muito bom. Ela sempre participa com a gente. Pois é. Então, se nesse cérebro primitivo você tem todo um patrimônio milenar que você não sabe como que você evoluiu do mineral, os 3 reinos. Está lá no livro dos Espíritos. Mineral, vegetal, animal irracional, agora você está hominal. Para você chegar nisso, foram milhares de anos para você conquistar esse degrau dessa morada. Então você está no primeiro andar do teu cérebro. O segundo andar do teu cérebro também tem o cachorro, também tem o gato, também tem os animais, por exemplo, que quando te vê, ele faz xixi de emoção. Tem cachorro que se borra todo quando vê o dono. No final da tarde ele chora porque você chegou, mas chora forte. Ou seja, esse choro dele ainda não é sentimento, mas ele tem uma parte cerebral que em nós vai se chamar sistema límbico. Então, tanto Calderaro quanto Paul MacLean vai falar que esse segundo degrau do nosso cérebro é onde a gente começa a aprender sobre as nossas emoções. Então, você tem emoções? Tem. O cachorro tem emoções? Tem. Todos os animais podem trabalhar emoções? Você vai ver com o que tem lá na história do Paul MacLean, que alguns golfinhos têm mais, algumas aves, tipo, algumas araras trabalham esse tipo. Então, é uma coisa que realmente me encanta, mas eu não domino tão bem assim. Mas o que me interessa é o puxadinho. Se você tem o primeiro andar, cérebro primitivo, o segundo andar, o sistema límbico,
está no terceiro andar, o que nos responsabiliza como indivíduos que usam o livre-arbítrio, né? É o neocórtex, é aquilo que você vê nos filmes de ficção, quando você vê Hannibal abrir e mostra o cérebro ali. Aquela massa cinzenta que está ali, aquela camada que você vê é o terceiro andar. É o andar que existe no homem. Então, se há várias moradas na casa do Pai, você tem 3 moradas dentro de você que muitos de nós nem sabiam. Tem o primitivo, o límbico e o neocórtex, né? Ou a massa cinzenta. Para que faz o neocórtex? Qual que é o papel dele no homem? Ele ajuda a gente a fazer conta, ele ajuda a gente a orar, esse departamento. A oração, não é à toa que você que estuda a questão do passe, da fluidoterapia, você vai ter alguns vão chamar de chakras, eu já prefiro chamar de centros de força, mas isso são apenas palavras e palavras. Você tem lá alguns, inclusive, centrais aí, aonde está muito ligado. Inclusive, você aprende que tem um que entra e tem um que sai. Tem um que entra e tem um que sai. Cada um tem o seu... Então, é isso que a gente precisa fazer. Entender que esse departamento cerebral é nele que a gente transita pelas nossas escolhas. O que significa isso, Davi? Eu vou te explicar melhor ainda. Você tem aquelas pessoas que realmente só pensam em comer, não é? Ela tem um prazer pela comida, ela busca a comida, ela quer a comida, e aí você tem uma ideia qual dos andares mais ela transita pela vontade? Já que a vontade e o desejo foi situado, no homem, a vontade é que vai assegurar as escolhas que ele faz. Quando a gente vive para comer ou come para viver, dá uma diferença danada nessa troca de palavras. Por quê? Porque no cérebro primitivo está as pessoas que só pensam naquilo. Diria a dona Florinda na escolinha do professor Raimundo, no momento que tudo para ela era coisa que ela pegava e tudo para ela entrava no cérebro primitivo. Ela não permitia sistema límbico, ela não permitia neocórtex. Ela, tudo que o professor Raimundo dizia era sobre aquilo. Né, Ed? Agora, o sistema límbico é aquela pessoa que você está andando num jardim, ela vê uma borboleta voando, ela chora de emoção pela borboleta. É a pessoa que chora, é a pessoa que se alegra, e às vezes ela vai vivendo a vida assim. Tá tudo certo, vamos só curtir as emoções, não é? Agora, o neocórtex tem a exigência de ponderar. E quando você pondera e arquiva, a emoção entra num novo patamar. O patamar que a neurociência vai chamar de sentimento. O sentimento é o que vai assegurar aquilo que a gente quer que registre da emoção que sentimos. Por isso que paixão não é amor e amor não é paixão. A paixão fica no neocórtex. Neocórtex fica o sentimento do amor. Ali fica registrado. É o HD. Gravou. E se gravou, tatuou. E se tatuou, não perde nunca mais. Nunca mais. Lembraram o nome aí, Edi? É Dona Bela. É a Betânia. Tem esse canal aí, Aprendiz Espírita. Ela sempre... Ela vem para ajudar a gente mesmo, assim, ela tem essas referências. Obrigado, mesmo. porque me veio o professor Raimundo, eu lembrei dela caindo no chão lá, a nossa amiguinha lá, mas eu não lembrava que era a Dona Bela, e ela falou o nome corretamente. E olha como isso é profundo, Ed. A falta de capacitação de muitos de nós de conhecer quais desses andares a gente mais transita em vida, Ed. Exatamente. E lembrando assim que nós só usamos 10%, né? De toda essa massa, né? Não sei se já aumentou para 11%, porque tem os avanços da tecnologia, o escâner cerebral e tantas outras coisas, né? Mas o fato é que eu imagino que nós humanos temos, né, imensas potencialidades, né? E eu acho que quando a gente começar a usar mais isso para o bem e não para o mal, aí elas vão sendo liberadas para a gente, porque nós sabemos que a asa do conhecimento e a asa da moral tem que estar do mesmo tamanho, né? Porque se tiver só uma, aí só fica voando em círculo.
Então, assim, é por isso que a gente precisa evoluir também moralmente, né? A gente avançou demais, tecnologia, em conhecimento, assim, tem coisas absurdas que a gente conhece, que a gente sabe que muitas vezes não é divulgado. Mas a gente precisa também da parte moral, precisamos Isso. desenvolver valores morais, assim, para quê? Até para usar melhor esses conhecimentos, né, essa tecnologia, né, e tudo mais. Eu vejo pessoas inteligentíssimas aí que usam isso para quê? Para prejudicar, para dar golpe, para servir como estelionatário. E assim, poxa, não dá, né? Assim, não agrega valor, né? É por É. isso que dizem, né? Assim, que o homem, nós homens, mulheres, nós, seres humanos, né? A gente tem muita coisa para evoluir, justamente por isso, por esses 10% dessa massa cinzenta aí que a gente ainda não usa completamente, né? Só há poucos anos que foram descobrir que nós temos inteligência emocional, né? David Goleman, né? Com aquele livro, né? Isso. Lá nos anos Sim. 90, né? Pois é. Então, disso aí a gente começou a dar um salto assim e ver que realmente nós somos seres não só racionais, mas emocionais também. E eu Ô, coloco até Ed, assim que nós temos inteligência corporal também, porque se a gente pensar assim, a exatamente. inteligência que um jogador de futebol tem, um bailarino, uma bailarina tem, realmente assim, é uma inteligência que, poxa vida, né? Vamos combinar. Ô, Ed, Eu, e a gente só um pouquinho, fala que... só um pouquinho, eu queria mandar aqui um abraço aqui para Monique, Papo Oficial, que ela está aqui com a gente. É uma pessoa assim que tem feito também lives tão boas quanto as suas, Davi. É assim, uma pessoa As nossas, Ed. as nossas, que convém muita gente seguir, né? E também as outras pessoas que estão chegando aqui. Mas diga aí, Davi. Davi, Eu ia dizer o seguinte, ô, Ed, a gente tá caminhando para o final, viu? Faltam só 9 minutos. não, beleza. Então vou amarrar o final aqui, aí eu já te passo a palavra para a gente poder considerar o finalmente, fazer a pré-encerramento aqui. Ô Ed, mas como que o papo de várias moradas na casa do pai não fica só fora, mas avaliar as moradas que a gente é capaz de ter dentro de nós mesmos? Eu acho que essa é a grande provocação desse encontro para a gente pensar ao longo desses dias, Ed. E já te agradecer essa oportunidade maravilhosa, Ed, que você nos concedeu aí, de poder estudar e estar aqui com esse pessoal maravilhoso, Ed. É isso, Ed. Pois é, eu agradeço muito também, Davi, ter aceitado o convite. Foi assim de pronto, né? Não teve aquela coisa de. Porque tem algumas pessoas que a gente convida e elas. Tem tantas condicionantes que a gente às vezes fica pensando, poxa, será que essa live vai sair? Mas assim, né? O nosso trabalho é um trabalho feito com bases na caridade e a gente procura sempre fazer a maior caridade que a gente pode fazer para o Espiritismo, é a sua divulgação, né? Coisas que o canal do Davi faz muito bem feito. Aqui acabou de entrar um grande também divulgador do Espiritismo, meu Estudo Espírita, né? Canal maravilhoso, muito bom também. E eu queria pedir, Davi, para as pessoas que estão aí que ainda não fizeram, façam, por favor, vá lá e siga Palestras Davi, @Palestras Davi. E o E pessoal que está aqui, do meu, Palestras Davi, sigam Somos Espiritismo, porque existe sempre esse critério doutrinário e entrevistas, bate-papo maravilhosos que o Ed traz para a gente, viu? O Ed, amigo do obrigado. Palestras Davi, está lá em Brasília. E o Palestras Davi, você sabe onde está, Ed? Ribeirão Preto, São Paulo. E tamo Isso. junto. Obrigado pela Pois é, oportunidade, estamos Ed. juntinho aqui. Então, assim, sigam lá, né, Palestra Davi, e vocês vão ver que eu falei é sério. Palestra o Davi, acho que é a pessoa que mais faz live no Instagram, assim. Ele é realmente assim um obreiro, assim, uma pessoa que está sempre fazendo aí. E como já foi perguntado aí, essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Quem fica lá na BIOS, né, o IGTV nosso, quem não tiver dificuldade para encontrar, manda uma mensagem para a gente, um direct, que aí a gente manda o link, né, e tudo mais. Bom, Davi, você quer dar um recado, divulgar alguma coisa? Eu Assim? só, eu, tá, eu só quero agradecer, cara. Eu quero agradecer a todo mundo aí por essa oportunidade de vocês participarem do maior centro espírita do mundo, que é quando a internet pode possibilitar coisas como essa e amigos de boa vontade fazem acontecer. Então você não tenha dúvida. Você está tendo fluidoterapia, você está tendo processos de desobsessão nesse momento, você está tendo um amparo espiritual,
você está tendo auxílio e asepsia no teu lar. Então, só de você estar antenado nessa live, pode ter certeza que muita gente do bem está fazendo com que da tua convivência mental acesse a nova frequência que você permitiu pelo teu neocórtex, pelo teu espírito imortal, por esse momento abençoado. Ed? É isso aí, gente. O Davi, ele é palestrante motivacional, palestrante espírita. E agora, infelizmente, a gente está chegando no final da live, que ela é limitada em 60 minutos. Como a gente combinou lá no começo, vou pedir para o Davi fazer uma prece para nós e a gente encaminhar para os finalmente. Pode ser, Davi? Então vamos aproveitar esse momento, agradecer a Deus a oportunidade desta união fraternal, dos nossos corações ligados pelo amor em Cristo, no respeito pelas diferenças e principalmente pela fé no futuro. A Jesus, nosso irmão maior, amigo incondicional de nossas almas, nossa eterna gratidão. Aos mentores responsáveis por preparar todo esse legado da tecnologia, de favorecer encontros memoráveis como esse, nossa eterna gratidão também. E em sinal de respeito, gratidão e louvor a Deus, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. E livrai-nos da prática de todo o mal. Que teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Bem, o Instagram já iniciou aqui a contagem regressiva. Davi, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? Foi muito boa essa palestra, eu amei mesmo. Você tem um cabedal de conhecimentos assim incríveis mesmo. E assim, obrigado mesmo. Qualquer coisa, estamos aí, viu? Obrigado, Ed. Fica com Deus, irmão. Obrigado, amigos. Valeu. Beijo.